Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidos... A gente está ao vivo, gente. É isso aí mesmo, né? Deixa eu só baixar o meu volume aqui também. Ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos lá. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de entrega. E é uma explosão de sentimentos, como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e também a gratidão. Aqui no podcast a gente vai conhecer e sempre conhece organizações e movimentos da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. E também trazemos aqui episódios especiais para tratar de algum interesse, de assuntos de interesse dessas organizações e de toda a comunidade também. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, tenho olhos claros, também um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta polo na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveita, faça isso já, você que está nos acompanhando ao vivo. Convidar também para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify, em áudio e vídeo, e também acompanhar os cortes lá no TikTok. Agradecer aos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução, na prestação de contas dos projetos. Quer tirar dúvidas? Entre em contato com a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito, de forma totalmente automatizada e economizando aí 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também os apoiadores do podcast Blumenau Social, o site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui de Blumenau. Acesse blumenausocial.org. E também o Empreenda SC, que é um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Acesse Empreenda SC. E hoje nós temos um episódio muito especial. Aliás, nós vamos ter 2 episódios consecutivos. O primeiro é hoje. Nós vamos tratar da destinação do imposto de renda para os fundos especiais, Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso. E na próxima segunda-feira, no dia 5, se eu não me engano, 5, nós teremos mais uma live para tratar especificamente de como no dia 6 de maio, obrigado, para entender como esse dinheiro ele entra no fundo e como ele chega às organizações, até a prestação de contas. Então é muito importante você acompanhar o episódio de hoje para entender todo o mecanismo da destinação e também alguns depoimentos que nós vamos ter aqui de organizações presentes. E na semana que vem a gente faz o fechamento com o dinheiro chegando e ao fim a execução e prestação de contas. E a mesa está cheia para quem está nos acompanhando aí, né? Temos aí o privilégio, o prazer aqui de receber Edson Santana Cruz, ele que é auditor da Receita Federal, a Maria Genelite Viviane Kopsch, contadora, e eu tenho que registrar aqui também que ela foi premiada do Amigo do Leão há 2 anos, como o reconhecimento pelo trabalho que ela fez como contadora, aos fundos, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho sobre. O Jair Gilmar Gonzaga, ele que é o presidente do CMDCA de Indaial. A Shirley, amiga querida, né, da Olacundê, e também a Suzana, representando aqui o PEAL, né, instituições que também utilizam desses recursos, né, vindos dos fundos. Eu vou pedir para cada um assim, né, falar um pouquinho
da sua atuação e depois a gente volta com o panorama que a gente quer trazer aqui a respeito dos fundos. Vamos lá? Começamos talvez aqui, Suzana, à minha esquerda. Ninguém quer começar, né? Bom, a descrição, tenho cabelo curto, sou pele branca, estou vestindo uma blusa caramelo e tenho 55 anos. Então, tu querias que eu falasse sobre o que eu faço. Estou à frente do PEAL de Indaial. Nós somos uma entidade que trabalha com contraturno escolar e temos sentido um chamado muito grande a trabalhar com a questão da prevenção ao abuso e aos maus tratos infantis. Nossa área de atuação é em Indaial e desenvolvemos um projeto com as escolas de todas as escolas municipais, com os pais dos alunos dessas escolas. Eu sou Edson Santana, descrição, eu estou de camisa branca, 64 anos, à beira de me aposentar até o final do ano. Já tenho todos os quesitos, mas ainda estou relutando comigo mesmo para tomar essa decisão. Estou no serviço público, especificamente na Receita Federal, há 31 anos, acho que vou fechar 32, dos quais 17 foram como gestor, né? Gestor é o chefe da unidade da Receita. Cheguei aqui em 94 e logo assumi a chefia de uma agência, depois passou a delegacia, fiquei até 2010. De lá para cá estou com uma atividade técnica, auditor. Eu me sinto um grande incentivador e faço isso de muito coração para fazer o contribuinte, o cidadão. Não é uma doação, nós vamos falar mais sobre isso certamente depois. É uma destinação, né? Não custa nada para quem preenche os requisitos para fazer a doação para a infância ou para o Estatuto do Idoso. Então, segue aí para os demais, né? E depois nós conversamos mais. Bom, eu sou a professora Shirley, mais conhecida como Negrita. Estou na frente da entidade Lacundê, que a gente atende 13 municípios aqui do Vale, Médio Vale e o Litoral. A gente tem diversos projetos, mas a gente há 4 anos viralizou com vídeo, né? Com um trabalho bem específico com prevenção do abuso sexual, onde a gente em Indaial também está atendendo, né, escolas públicas e trabalhando com os professores, com a comunidade, com todas as turmas, desde o primeiro ano até o ensino médio. A minha autodescrição, sou uma pessoa preta, tenho cabelo black, estou com uma blusa branca, um blazer preto. E é isso, gratidão pela oportunidade, Loriberto, aqui de novo dialogando. Bem, bom dia a todos, né, que estão ouvindo. Eu sou Jair Gonzaga, sou de Indaial. Estou vestindo uma camisa cinza, né, sou moreno, olhos castanhos, né, e vim com o intuito, né, fui por 10 anos conselheiro tutelar. Sou um apaixonado por política da infância, né, e achei que no momento eu já não estava mais produzindo, assim, senti que não... Já estava demais por tempo no Conselho Tutelar, mas assim, não fugi da minha responsabilidade, do meu sonho, né, de lutar pela política da infância, porque eu acho que ali é que está o começo de tudo, né. Então fui lá por um pouquinho do meu conhecimento, fui para o Conselho da Criança e Adolescente de Indaial, onde me elegi coordenador do Conselho e fui reeleito por mais um mandato para tentar espero poder deixar algum legado lá, para ter uma continuidade no Conselho da Criança e Adolescente. Bom dia a todos. Eu sou contadora, Maria Janelite Viviane Copes. Já sou contadora há 40 anos, então bastante experiente. Também estou vestindo uma camisa preta. Já sou grisalha, cabelos mais para o branco, loiros. E uma apaixonada por esses fundos. Desde o início venho fazendo esse trabalho com nossos clientes, principalmente no imposto de renda da pessoa física, incentivando-os a fazer essa destinação. Poder escolher aonde você quer aplicar é o diferencial desses programas. Então, você que reclama como o seu imposto está sendo investido ou algo dessa forma, você pode destinar. Esse é o momento que ainda dá tempo, estamos no meio do prazo das declarações do imposto de renda
e vamos aqui conversar como fazer essa destinação ao Fundo da Infância e da Adolescência e também ao Fundo Idoso. Isso aí. E agradecer também ao Kelvin, que está aí conduzindo essa live aqui diretamente do Estúdio Digital da Jovem Pan. Bom, eu vou trazer um panorama a respeito do que a gente tem, né, com relação a fundos aqui no nosso estado e também alguns dados, né? A gente tem aqui representação de Blumenau e também representação de Indaial, né, que gentilmente vieram aí. Aliás, né, a Shirley atua em outros municípios também, né, Suzana especificamente em Indaial hoje, né? Para a gente dar nos colocarmos aí, entendermos como é que está essa situação aqui mais próxima de nós, né? Ontem à noite ainda, para tentar trazer um dado bastante atual a respeito de como estão os fundos, né? Eu busquei a base de dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, em Santa Catarina, todos os municípios, os 295, possuem fundo da infância, que é muito legal, né? Porém, nem todos estão aptos a receber. Sempre tem aquele que acaba não conseguindo algum cadastro ou né, tem alguma divergência aí de cadastral que acaba não entrando na declaração do imposto de renda, né? Mas temos 292 ativos hoje dentro do sistema da Receita, né? 98,9%. Já com relação ao fundo do idoso, até a gente conversava antes, né, que precisa estimular mais, são 150 municípios que têm ele ativo, né? Tem um pouquinho mais de 50% dos municípios possuem fundo de idoso, os outros ainda não o possuem. Além disso, tem o estadual também em cada uma das modalidades, né? Santa Catarina tem um potencial de 373 milhões de reais na pessoa física. Isso também são dados extraídos lá do Ministério, né? Acho que dá para fazer muita coisa, né, com esse dinheiro. Aqui a gente só fala de pessoa física, sem considerar as empresas, né, que também podem, né, destinar o seu imposto. E aí alguns dados nossos aqui, né? Blumenau tem um potencial de 21 milhões e 800 mil reais, que representa para Santa Catarina 5,8%, né? E no ano passado, no ato da declaração, foram destinados 541 mil reais, por meio de 498 doadores e ticket médio aí de 1.086 cada uma das destinações para o Fundo da Infância. Para o Fundo do Idoso foram 281.370 doadores e na média R$ 760 por doação, que também era uma questão que a gente vinha conversando antes, né, Viviane, a respeito do não conhecimento muitas vezes, né, que se tem dessa possibilidade. No total, então, R$ 822.600, mais ou menos 3,8% do potencial dos 21 milhões. Né? Tá longe, né? Tá longe, ainda dá para fazer muita coisa. Indaial tem a seguinte situação, tem um potencial de 1.956.000. 2023 foram arrecadados na declaração R$ 64.700, 37 doadores, com 1.749 na média. No Fundo do Idoso, 58.448, 27 doadores, na média R$ 2.164. 123.182 foi o total arrecadado, 6,3% do potencial. Até eu comentei antes que proporcionalmente, né, a arrecadação do Indaial foi melhor, né, do que a de Blumenau, embora ainda está muito longe do potencial, né? E, bom, isso é para a gente colocar a gente numa situação assim de olhar o que a gente poderia estar fazendo, né, com relação para aumentar esses números assim, né? Talvez começamos com o nosso representante da Receita, né? Que talvez seja sempre aquele medo, aquele receio que o contribuinte tem, o que vai acontecer comigo, né? Se eu fizer tal situação, se eu fizer a destinação, né?
Eu entendo que tem dois componentes, o medo, o receio e a falta de conhecimento, né? Então, o conhecimento ele tem avançado bastante através das pessoas como nós que estamos aqui divulgando esse projeto que já existe há 20 anos, acho. E ele vem evoluindo todo ano, né? Não tem nenhum risco para o cidadão, para o contribuinte que faz a declaração no modelo completo, né? O único risco é ele fazer o DARF e não recolher até o último dia de maio. Tá? Aí ele vai ter que recolher depois como tributo, que vai para a União e com os devidos acréscimos legais. Então, fez a declaração, já gera um DARF. Se ele fizer para o fundo do idoso e para o fundo da criança e adolescência, saem 2 DARFs com código diferente, com o CNPJ daquele respectivo fundo. Recolheu, está resolvido. Enquanto ele não recolher, às vezes que dá o medo, a declaração dele fica em malha. Por quê? Está esperando aquele pagamento. A malha fiscal é quando tem alguma inconsistência na declaração. Ele pode ficar por outras razões? Pode, mas fazendo a doação ou não fazendo a doação, ele ia ficar de qualquer forma. Tá? Então, eu recebo às vezes reclamações de pessoas, eu fiz a doação para o fundo e estou na malha, por quê? Eu vou ver, porque você não recolheu ainda, recolha que sai da malha. Né? Então, é simples, né? E é o grande poder que a legislação dá para o cidadão, aplicar o seu recurso. O imposto nós recolhemos e quem decide aonde vai ser aplicado são os gestores públicos, né? E nesse caso, temos esse poder, né? De dizer, eu quero doar para o Fundo da Infância e Adolescência do meu município. Ou do município que às vezes você tem origem, você quer ajudar. Não precisa necessariamente ser do teu município. Aquele município que estiver cadastrado, e você falou aí que tem muitos que não estão, às vezes porque tem um prazo. Cada fundo tem que fazer preencher uns quesitos para cadastrar antes de sair o programa da Receita. Porque quando sai o programa do Imposto de Renda, já tem que estar pré-cadastrado lá o CNPJ. Tem que estar. Então aconteceu aqui, no passado que eu acompanhei, um grande município aqui ficou de fora porque perdeu o prazo, né? Que tinha um potencial muito grande. Certamente de lá para cá, não acompanhei mais, eles ficaram atentos aos prazos e hoje certamente não estão mais ficando fora. Então, incentivamos aqui, né, através dessa mesa aqui e em outros fóruns também, a essa destinação, né? Porque muitos falam doação, mas não é doação, é uma destinação, porque quando você doa, o ônus é teu. Nesse caso, o ônus não é do contribuinte, né? Quem está na ponta, né? Então eu vou dar continuidade à fala do Edson Santana, falando como você pode doar. Muitas pessoas me perguntam, mas eu tenho imposto de renda a restituir. E daí eu já tenho a restituir, eu tenho para ganhar de volta do governo e ainda tenho que pagar? Sim, você tem essa opção de fazer essa destinação, porque o programa de imposto de renda, ele já calcula para você. Você tem, dentro do teu imposto devido, 6% de oportunidade de doação aos fundos, sendo 3% ao fundo idoso e 3% ao fundo da criança e da adolescência. Digamos, num exemplo prático, que você tem 50 mil de imposto devido. Então, 6%, eu tenho 3 mil reais que eu posso destinar aos fundos, independente se o meu imposto é a pagar ou o meu imposto é a restituir. Se eu estou no modelo da declaração completa, porque deixamos aqui bem claro, se você foi pela declaração simplificada, que o teu imposto a pagar ou a restituir vai ser mais benéfica na situação simplificada, você não pode fazer essa doação aos fundos. Você tem que estar na modalidade da declaração completa. Então, ok, se você se você já viu que está na declaração completa, você vai ter um ícone lá de doações diretamente aos fundos. O programa do Imposto de Renda, ele já faz tudo para você. Ele já te diz quanto você pode doar. Não é aquilo que a gente quer fazer de destinação. Então, se eu tenho lá o imposto devido de 50 mil, eu vou poder fazer destinação de 3 mil reais. Ok, se eu tenho 4 mil reais a pagar, eu posso fazer uma guia para o fundo idoso de R$ 1.500, uma guia de R$ 1.500 para o fundo da infância e o restante dos R$ 1.000 fazer um DARF para a União. Essa é a situação do imposto a pagar. Detalhe, nos fundos
eu não posso parcelar. Eu tenho que pagar rigorosamente à vista. Então, como o Edson estava falando, se você esquecer desses fundos, se você esquecer, tem que reprocessar a declaração. Já aconteceu várias vezes comigo, que a pessoa se compromete, faz a destinação e chega lá no dia 31, ela esqueceu de pagar. Esse benefício, que é um benefício que a Receita Federal dá, ela é até dia 31 de maio. Então, se você passar, tem que retificar a declaração e refazer um DARF com juros e multa, mas aí não é mais doação aos fundos. Você perdeu essa oportunidade dessa destinação e vai fazer um DARF normal para a União. Essa é a situação no imposto a pagar. Bom, eu tenho então uma outra situação, que é o imposto a restituir. Eu tenho R$1.000 a restituir, estou tranquila, já coloquei minha conta e etc. e tal. Como é que fica se eu quero doar esses dois fundos também? Eu posso? Eu posso. E eu também vou poder fazer a opção, mencionando lá, puxando o CNPJ da cidade que eu quero doar. Eu quero doar para Blumenau. Eu vou procurar o CNPJ de Blumenau. Eu boto lá primeiro o estado, Santa Catarina, e depois eu indico a cidade. Quero indicar para Indaial. Eu vou indicar a cidade de Indaial e assim por diante, nessas 292 cidades que estão aí cadastradas, como o Loriberto já falou. Então, tenho R$1.000 a restituir e quero sim fazer, destinar, puxar esse dinheiro de volta para minha cidade. Eu tenho que pagar primeiro esse DARF de R$1.500 para o Fundo Infância e R$1.500 para o Fundo Idoso. E aí eu vou restituir, ao invés de R$1.000, eu vou restituir R$4.000. Mas eu vou ter que tirar dinheiro do bolso? Você vai ter, mas muitas vezes você deixa na conta corrente e você não faz nada com esse dinheiro. Isso é o que a gente vê dentro dos nossos clientes. E outros têm conta remunerada. A partir do 1º de junho, a Receita Federal remunera com taxa Selic. Então, você está colocando essa tua oportunidade... Um bom investimento, né? Num bom investimento, numa remuneração. Inclusive, tem um detalhe, né? Não sabia. Que pode ser feito, por exemplo, eu tenho lá a possibilidade de fazer a destinação, eu posso escolher, dentro do fundo da infância, eu posso escolher 2 municípios, não precisa ser exclusivamente para um. Porque eu indico qual é o valor, né, que eu quero fazer. Então, se eu tenho interesse em ajudar o fundo de Blumenau e o de Indaial, eu posso fazer dentro daquele limite que o próprio programa traz ali, né, para o contribuinte, né? Sim. E Então, se eu assim, quero também doar para um fundo? Muitas pessoas me pedem, mas eu tenho que desembolsar 2 guias. Isso tudo é uma opção sua. Se você tem um limite. Então, estamos falando aí num exemplo de R$1.500 para cada fundo. Esse é o teu limite máximo, que é o teu 6%. Então, eu quero doar R$500 para o fundo da criança. Estou ajudando? Você está contribuindo, sim. Então, você tem essa opção. Eu quero doar só o fundo idoso. Eu posso. Então, eu tenho um limite máximo e eu tenho como desdobrar isso aí. Então, muitas pessoas optam, dos nossos clientes hoje, para fazer a doação cheia. E esperam de volta essa restituição ou já pagam à vista, no caso, né, já que não dá para parcelar dentro do limite. Mas muitos optam por fazer diferente. Jair, queria ouvir de você, né, como representante de conselho, né? O que o fundo representa para o conselho e para as entidades também? Na verdade, assim, né? Até vou fazer um pouquinho do histórico de Indaial, até porque eu vi que Indaial, em percentual, hoje está à frente até inclusive de Blumenau, né? Então, assim, o que a gente fez, né, diferente quando a gente assumiu, né? Primeiro de tudo, o que a gente percebia é que não existia uma prestação de conta para quem doava, né? Faltava uma sensibilidade para essas pessoas. O que a gente tirou como deliberação já do início que a gente assumiu o Conselho da Criança e Adolescente? Montamos uma comissão, até porque a gente pegou um edital em andamento, né? A gente tirou uma comissão e
fomos lá, olhamos quais eram as empresas que já estavam doando, né? Eram empresas que doavam 15, 29 mil por ano, né? E fomos visitá-las, né? E começamos levamos do que estava sendo investido aquele dinheiro, porque esse projeto estava em execução. Até na época a Shirley estava apresentando um projeto numa escola lá de Indaial, e a gente levou o que estava sendo feito, algumas fotos, os empresários ficaram até espantados. Assim, é a primeira vez que alguém vem aqui dar uma satisfação do dinheiro que nós estamos colocando. E por surpresa, naquele momento, a gente não tinha muito conhecimento e nem sabia o potencial de Indaial, onde que uma empresa disse, nós botamos 200 mil num projeto lá no Rio de Janeiro. Aí eu me assustei, disse, pô, mas vocês davam as 15, estão botando 200 mil em outros projetos lá no Rio de Janeiro, alguma coisa está de errado, né? Aí a gente começou a fazer um trabalho, café com os contadores, né? Só que aí a gente também percebeu que a gente começou a ter uma arrecadação melhor, porque uma das empresas, de imediato, era final do ano, ela depositou 100 mil no fundo, né? A gente também percebeu que, como a gente estava passando por um edital que tinha destinado 100 mil para 5 projetos de 20 mil, onde que só três entidades apresentaram projeto, a gente estava com mais um problema, porque a gente percebeu que, se nós montássemos o edital daquela forma, nós ia termos um problema, né? Aí a gente tirou como deliberação, primeiro, fazer um chamamento público de entidades, né? Para ver, porque a gente sabia que a entidade ainda poderia fazer projeto, né? E fizemos um cadastramento de 32 entidades. Só que aí chamamos para um encontro, né? E apresentamos um pouco dos projetos que estavam sendo executados, falamos para eles o que era o Fundo da Infância, falamos para eles o que era o CMDSA. Surgiu várias ideias maravilhosas, mas a gente percebeu que eles não sabiam botar aquela ideia no papel. E no edital tem que saber, né? Tem que montar um projeto. E aí o que a gente tirou como deliberação é fazer uma capacitação para essas entidades, né? Então, eu estou falando um pouco porque, assim, talvez é importante os passos que a gente fez, né? E a gente tem certeza que teve bastante evolução, até porque tem muitos municípios, às vezes, ouvindo e possa fazer dessa forma também, né? O que aconteceu? A gente capacitou essas entidades para elas ter um básico de como tirar a ideia da cabeça e botar no papel. E, para nossa surpresa, montamos um edital de 150 mil para 5 projetos de 30 mil. Para nossa surpresa, apareceu 10 projetos. Aí já foi muito melhor de escolher 5 entre os 10, né? Onde foi escolhido o PAO, a La Condé. E aí a gente teve um avanço bastante grande, né? E assim as coisas foram tomando um corpo, né? Hoje a gente está no segundo edital nosso, de 300 mil reais, porque a gente hoje está com fundo em torno de 549 mil. A gente não pode destinar tudo para o edital, né? Porque tem outros gastos. E está para sair 6 projetos, para contemplar 6 projetos de 50 mil. Então, a gente teve uma evolução bastante grande, né? Como a gente assumiu, estava em torno de 15, 20 mil da pessoa física, né? E chegamos a 64, que ainda é aquém dos 1 milhão e 900 mil. Né? Então, a gente tem muito ainda para caminhar. Então, basicamente é isso. Eu digo assim, o que a gente percebe muito é a desinformação, é o medo da Receita, assim, de ser pego pela Receita, né? E aquela coisa assim que eu ouço muito, né? Vamos depositar esse fundo lá, aquela coisa do poder público, o roubo do poder público. A gente tem que estar sensibilizando que esse dinheiro não passa pela decisão do poder público, assim, por um conselho, né, que tem tudo regras, né? Então, assim, essas são uma das dificuldades do doador. Ele diz assim, eu vou doar para o prefeito roubar, né? Então tem muito esse entendimento, né? Não sabe que passa por um conselho, precisa dessa explicação. Acho que é muito importante levar essa informação, que esse dinheiro passa por decisão de um conselho de pessoas, não pode ser assim, simplesmente tirar o dinheiro e gastar como quer, né? Não vai para o poder público. É importante, né, só fazer um parênteses, que no conselho você tem representação
de governo, mas tem representação de sociedade também. Então, ele é um conselho lá é paritário, né? Ele é né? paritário, né? Então, são 50% governamental e 50% das entidades civis, né? Então, é bastante complexo, né? E depois a gente deve falar um pouco mais da IAL, porque a IAL tem vários gargalos para a gente ainda estar superando ainda, né? Bom, e também tem aí quem usa esse recurso, né? Que chega, né? Como é que é a experiência de vocês com relação ao uso do dinheiro, desse dinheiro do fundo, né? Bom, depois de todas essas falas, né, essa aula que a gente está tendo aqui, bem didáticas, eu queria primeiro agradecer as pessoas que têm esse entusiasmo e acreditam no terceiro setor, né? A gente está aqui, as nossas entidades, elas vivem de captar, seja não só pelo FIA, mas por outros recursos que as pessoas jurídicas e físicas precisam encaminhar e nos auxiliar para que a gente consiga, sim, fazer transformação social. Para nós, enquanto entidade, a primeira palavra eu acho que conversa muito com o teu podcast, Loriberto, é gratidão mesmo. Quanto mais pessoas se sensibilizarem com as causas do terceiro setor, que que são várias entidades que sim estão ali auxiliando para a transformação social em diversos lugares, né? Não só em Dayal, aqui em Blumenau, enfim, a gente vai conseguir ter essa sociedade tão harmoniosa que a gente sonha, né? Depois nós temos um projeto que a gente já está atuando há 4 anos, né? A gente é pioneiro nessa questão de prevenção ao abuso sexual, de um vídeo que viralizou, o vídeo do Caio aí, já está em 60 milhões de visualização para nossa alegria. E é um projeto que a gente chama ele... Todos os projetos são preciosos, mas tem alguns que eles te tomam, né? O projeto Prevenção, ele meio que tomou o Lacundê. A gente atua em escola, o nosso sonho é levar para todas as escolas públicas, não só de Indaial, principalmente, né? Até porque os dados de Santa Catarina são alarmantes, né? A maioria dos casos, 77% acontece em casa, a maioria das vítimas, 85% são meninas. A nível Brasil, a cada 15 segundos, nós estamos aqui conversando, uma criança está sendo abusada, uma criança e adolescente. A nível de Santa Catarina é 45 minutos. Eu sempre digo para os estudantes, é uma aula. Conta aí, tu vai ficar 4 aulas, foram 4 crianças que foram abusadas. E o que é denunciado, né? O que chega lá, né? Então, esse trabalho que é um trabalho de base, né? Eu estou na educação há 22 anos, eu sou educadora, então é um trabalho que a gente precisa fazer nas escolas. Claro que ter a propaganda, Disque 100, isso, aquilo, mas você chega na escola, a criança ou adolescente não sabe o que é o Disque 100. Ele não sabe para que serve. Nós temos toda uma questão que, por mais que a gente queira, o PA também faz esse trabalho, o nosso trabalho é de prevenção, a gente precisa da rede. Se a rede não estiver redondinha, vai bater nos órgãos competentes e não vai seguir, né? Então, esse projeto de prevenção, entre outros que o Lacundê tem, é um projeto que salva vidas. Eu escuto as revelações espontâneas. E é desesperador. Eu tenho caso de crianças que foram abusadas pelo pastor dentro da igreja. Eu tenho casos de pai que abusaram a adolescente dos 5 aos 11 anos. Eu tenho caso de crianças abusadas pelo avô. Eu não tenho nenhum caso de crianças abusadas por estranho. São esses casos que a gente está tentando tratar. E eu, enquanto representante da Lacundê, fico frustrada porque a minha maior demanda é o encaminhamento. E o encaminhamento precisa que a rede funcione. Se a rede não funcionar, a gente não está vencendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque eu volto para a escola, porque a gente faz as oficinas do primeiro ao ensino médio, com recorte respeitando cada faixa etária. A gente criou um material didático específico para esse projeto. A gente atende os professores, dá a formação, então não dá para o professor dizer, eu não sei o que tinha que fazer. Não, tu ganhou 2 formações. Agora a gente já está com 3 formações. E atende a comunidade. Quando eu iniciei o projeto, eu achei que a minha maior dificuldade seria a comunidade. Para minha surpresa, não é. A comunidade, quando ela entende o projeto, ela mesma fala, professora, mas isso tem que estar em todas as escolas. Eu falo, exatamente. A minha maior dificuldade ainda continua sendo a rede e os profissionais de educação. Entender que se eu escolher a educação, que eu acredito que a educação sim é um chamado, eu tenho obrigação, não dá só para me dar conta da minha disciplina. Então, quando você está aí deduzindo o teu imposto de renda,
No nosso caso aqui do PA também, você está auxiliando o combate do abuso sexual. Você está tirando de crianças e adolescentes dessa dor. Fora o relato que a gente recebe dos professores, das mães que chegam para nós na palestra. Olha, professora, eu fui abusada, né? A minha infância toda, eu nem sabia que era abuso. Enfim, é um projeto que nós estamos trabalhando, e aí já dialoguei várias vezes com o Jair, para a gente tornar isso um programa, porque não dá para trabalhar o abuso agora em maio. Agora em maio todo mundo quer o abuso. Que se trabalha o abuso por causa do 18 de maio. Mas é importante fazer esse trabalho de formiguinha e oficinas. Não dá para dar palestra com essa temática para adolescente. A gente já teve essa experiência. Oficina que é o quê? Construção de saberes, levar a metodologia ativa, que a educação, quem é educador sabe o que é isso, é construir os saberes. A gente leva a provocação e faz um trabalho sem pressa. É um trabalho para que dê significado, para que eu encontre aquele adolescente, ele olha para mim e fala, prof, tá tudo bem agora. Consegui o psicólogo. Prof, conseguimos denunciar, sair dessa dor. Prof, tô seguindo, né? Porque é uma dor, eu nunca fui abusada, graças a Deus, mas eu aprendo todos os dias com esse projeto. Então, gratidão para você que está ajudando a nos auxiliar o abuso sexual. Que legal, Suzana. Bom, eu vou na linha também da Shirley. Eu sou há 19 anos no terceiro setor. Eu acredito que nós temos a possibilidade de fazer a diferença. Nós podemos chegar muitas vezes onde o Estado não chega, não consegue chegar, não dá conta de chegar. Então há muitas demandas, né? E coincidentemente nós trabalhamos, né, nessa mesma, com esse mesmo foco. Nós trabalhamos, nosso PAU em Indaial atende crianças no contraturno escolar. E nós vimos no nosso contraturno, são 54 crianças. Quantas crianças que trazem relatos e dores, né? E a partir dali nasceu a construção do projeto de conversar com os pais, né? Porque há muito desconhecimento e há muitos mitos com relação ao abuso sexual. E a gente também, nas nossas palestras, desconstrói esses mitos, porque foi que a Shirley já bem citou, não preciso repetir, as coisas acontecem em casa, neste caso, né? Preferencialmente em casa, com pessoas de confiança. E há pesquisas que dizem que o abuso sexual ele é mais traumático que muitas vezes um estupro que acontece nas ruas, porque o abuso sexual ele envolve a confiança, né? Pessoas que supostamente, né, que supostamente não, que obrigatoriamente deveriam cuidar de você, né, que são dignas da sua confiança, são essas que lhe traem. Então o abuso, além das marcas físicas que ela deixa muitas marcas emocionais, né? Medo, a culpa, a vergonha, que muitas vezes acompanham a pessoa o resto da sua vida, né? E então nesse caso, assim, eu vejo como é importante esse trabalho que está sendo feito. São vários projetos que o FIA patrocina, né? Nós somos 2 exemplos, aqui há outros, mas quão precioso é este recurso e este olhar que a gente pode ter para dentro da sociedade. E há pessoas dispostas a trabalhar, então precisamos de recursos para que o trabalho possa ser feito, né? E eu acho que esse momento agora ele é bem importante, né? Também de desmistificar, né? Obrigado, Viviane, pela aula. Para mim, eu quero sublinhar isso. Eu até entendia que quem tinha imposto a receber jamais poderia fazer alguma doação, porque ela já pagou, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito importante, porque há muitas pessoas que têm restituição, né? Então, isso foi fantástico. Muito obrigada. São informações, né, sim, que a gente precisa realmente sim, levar, e que pode, né, também usar os 2 fundos, né? Inclusive os contadores. Muitos falam para mim, mas eu não sabia que pode fazer 2 guias no mesmo ano, tal. E nesse momento você também não precisa escolher a entidade, você vai escolher o município. Muitos, eu quero o CNPJ da entidade. Não tem CNPJ da entidade dentro do programa do Imposto de Renda. Você tem CNPJ do teu município.
Aí depois é outra conversa, depois das declarações, se você quer repassar diretamente esse teu DARF, ou se você quer que o município decida por você aonde que ele vai colocar. Mas como todos falaram aqui, esse dinheiro vai para um fundo que os conselhos aí vão estar verificando a sua utilização, não passa aí pelo poder público, né? Ele é separado. Fazer um agradecimento bem rápido aqui, já passo a palavra para quem mandou mensagem aqui para nós, a dona Marília Fragoso, ela participa do GT da FECAM, dos fundos especiais, muito obrigado aí por estar prestigiando também a nossa live. A Sheila Santos, a Elisete Ochoa, a Daniela, inclusive, mandou um abraço. A Viviane, o Elcido, o Sérgio Luiz dos Santos, Zimmermann. A Elizabeth da Silva Dias, ela que é a presidente do Conselho do Direitos de Idosos de Joinville. Olha só, que legal, também tá nos acompanhando aí, né? Que bacana. Eu queria falar o seguinte, que quando se apura o imposto de renda, a Viviane deu uma aula ali, mas eu queria complementar. Nós temos o rendimento, né, tributável, temos a alíquota a ser aplicada, e aí resulta o quê? No imposto devido. Essa é a base de cálculo para as doações, o 3% mais 3%. Isso. Né? Tá. Se você teve uma retenção durante o ano maior que o imposto devido, você tem restituição. Se você teve uma retenção menor ou não teve retenção, você tem imposto a pagar. Então, a base de cálculo não é o que você apura lá, que eu vou pagar o que eu vou restituir. É antes de compensar aquilo que você recolheu, carnê-leão, retido na fonte, no salário, normalmente, né, ou outras operações. Então, a base de cálculo é maior do que às vezes as pessoas imaginam. Né? Exatamente. Imposto devido. O imposto devido, vamos dizer assim, ele em regra ele é 27,5% aí, 25%. É o que se deve efetivamente. Um quarto, mais ou menos, do que você ganhou, a grosso modo, é imposto devido. Essa é a base de cálculo da destinação. Isso, se o teu imposto, se você ganhou 200 mil, digamos, no ano, e o teu imposto que o programa lá também vai calcular, ficou em 50 mil, aí você teve retido 52 mil reais, então você vai para uma declaração a restituir de 2 mil reais. Sobre esses 50 mil, que é o teu imposto devido, é o 6% que estamos falando. Se deu 50 mil e você já pagou 10, o resto você deve. Então, você tem uma possibilidade aí mais fácil, digamos assim, de pagar esses fundos, né? É verdade. Eu vou pedir para o Kelvin colocar na tela aqui um pouco do estudo que eu faço todo ano a respeito justamente desses valores, né? Quando a gente consegue, talvez para quem acompanhar ao vivo não vai ficar né? Então eu tomei uma base assim, sempre faço com base num valor redondinho para a gente mais ou menos imaginar como é que é esse funcionamento, né? Então uma pessoa que tem lá, ganha 120 mil no ano, 10 mil mais ou menos por mês, né? Ela vai ter justamente esse imposto devido em torno de 14 mil, considerando ali algumas despesas dedutíveis, né? Que sempre tem a contribuição previdenciária, dependente, educação e tal. Vamos imaginar que os 14 mil é o que a pessoa realmente tem para entregar. Dali pode nascer o saldo do imposto a pagar ou aquele a restituir, né? Desses 14 mil, uma parte disso vai para o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é os R$ 3.226. Esse vai ser distribuído depois para todos os municípios do Brasil, né? E aí, conforme a determinação do Tribunal de Contas, né, Santa Catarina tem direito a 4,2% daqueles R$ 3.000, né? Então, vem para o nosso estado R$ 135,52. Uma parte disso vai ficar com a capital e o restante é distribuído
aos demais municípios, né, que é o FPM interior, né? Ou seja, 86,4% é distribuído para os municípios. E aí, cada município ainda tem um indicador, né, um percentual que vai receber daqueles R$117, né? Então, assim, Blumenau tem quase 1,3%. Então, gente, assim, a conta é, dos R$14 mil devidos, se não for feito nada de destinação, volta para o município R$1,51. Indaial recebe 98 centavos daqueles 14 mil devido, né? E aí embaixo eu faço justamente essa comparação, né? Se essa pessoa, se esse contribuinte decide destinar os 3%, né? Então você, pessoa física, aí, R$430, tanto para o FIA quanto para o Fundo do Idoso. Então você veja a diferença que existe a partir dessa decisão que inclusive, né, nos foi relatado no início, o poder, né, Edson, de dizer, não, eu quero que esse dinheiro volte para o município. A Viviane também comentou, né, que trazer de volta esse dinheiro para ficar no município, né? De R$1,51 que acaba vindo para o fundo, para o orçamento geral do município, que dificilmente ele vai atender a um projeto, né, para R$430 que efetivamente serão aplicados, né, que o Conselho vai deliberar quais são os projetos, né, que cumprem lá os requisitos para receber o recurso, né. Quando eu vou fazer a apresentação disso para entidades ou para, enfim, onde a gente tem a oportunidade de levar esses números, são números que realmente eles impactam, né, dada essa diferença enorme que existe entre a tomada da decisão de fazer a destinação para não fazer nada. Sim. Né? Alguém quer falar sobre os um números? É um abismo, hein? Inclusive isso é bastante Didático. importante, de repente, para ter o valor da cidade, o potencial, né, digamos, dar 1.900.000 e fazer esses cálculos. Se for para a receita, porque aí tu tem o total, né? Portanto, eu vou tentar fazer dessa forma de Indaial, porque aí tu vai ter o potencial de Indaial, quanto que se for para o governo, quanto retorna, e se não for, quanto poderia ficar já de imediato. O potencial são esses, digamos, né? São esses R$860 somados a todos os contribuintes, que vai chegar no 1 milhão e 900. Com esse exemplo, assim, né? O que eu queria falar é que há muitos anos eu sou incentivador disso aí, né? E nunca tinha visto um raciocínio desse. É muito didático e muito impactante. Conta números no argumento, né? Então, olha aí, de 1,51 para Blumenau, ou 0,98, que esse exemplo serve para qualquer município, nós temos 2 aqui, vai para R$860, né? Multiplica isso por toda a capacidade dos contribuintes, né? Mas, como eu disse, é muito impactante, né? Importante fazer esse cálculo do potencial de Indaial, porque nós estamos aqui falando de 14 mil só. Né? Então, o potencial, a gente vai ter o valor total que pode ficar e o que realmente volta, né? Se não for feita a destinação. Né? Eu acho que as prefeituras, eu achei legal o que ele falou antes, sobre ir na empresa, fazer um trabalho e dar um retorno. Mas, como sugestão, a prefeitura, que é a grande interessada em trazer, deveria ser, pelo menos para o nosso município, essa captação também de recursos, se mobilizar e fazer uma campanha direta junto aos Departamento de Recursos Humanos. Então, pegar os hospitais, por exemplo, aqui de Blumenau, as empresas maiores, aonde você tem, porque todos os contribuintes podem doar, mas, digamos aqui, a gente tem que ser claro que os maiores contribuintes que podem fazer mais a diferença são os que mais ganham e vão pela declaração completa. Então, digamos, dentro dos hospitais você tem muitos médicos. Dentro de uma prefeitura você tem médicos, você tem os servidores públicos de longa carreira, você tem os dentistas, você tem vários profissionais que ganham um valor considerável. Essas declarações é que fazem a diferença. É aí que eu acho que precisa cada um fazer a sua parte, porque quando nós, contadores, vamos abordar essas pessoas, e elas têm principalmente a restituir, então a gente recebe muitos não.
Porque a minha parte, eles falam, eu já fiz, eu já paguei meu imposto. Mas a parte social, ela não está lembrando, porque a família dessa pessoa, normalmente está bem, ela não vive o problema do terceiro setor e ela não se envolve. E, por minha sorte, eu recebo muitos não, mas eu recebo muito mais sim. Então, eu tenho contribuinte que, às vezes, a disponibilidade é de 10 mil reais, 5 para cada lado, 5 para o fundo de fundos e tal, e tem a restituir. A pessoa vai lá, paga 2 DARF de 5 mil e você tem uma baita contribuição. Então, você tem que fazer o trabalho, nossa parte, nós temos esse convívio com esses contribuintes e eu acho que nós, contadores, estamos fazendo esse trabalho mais seriamente, digamos assim, né? Mas eu acho que aí as prefeituras poderiam pegar um pouquinho mais firme com uma campanha eu acho que de ônibus, como está sendo aqui em Blumenau, eu não sei se isso faz muito efeito, sabe? Eu queria também fazer uma parte, porque muitas pessoas dizem, quem vai fiscalizar esse dinheiro? Né? Como é que vai ser gasto? Como é que eu vou doar? E como é que isso chega? Nós estávamos antes até conversando. É muito rígido toda a questão da seleção das instituições. Há uma série de documentações para serem... Desde a inscrição. Desde a inscrição, exatamente. Ele pode complementar. É um processo extremamente burocrático e cheio, e o que é bom isso, né? É bom. Com várias certidões negativas a providenciar, com várias documentações a serem colocadas, com a clareza do projeto, com os objetivos, com os alvos. E não só isso, durante a prestação do projeto em si, uma vez que a entidade é selecionada, todo esse controle, essa controladoria é feita mês a mês, né? Então, o que você propôs, você tem que executar, né? Para que você receba aquela parcela. Então, eu queria reiterar, isso dá bastante trabalho para a instituição, né? Mas eu queria reiterar que isso é seriedade. Né? Não há desvio, é uma questão tão correta e tão medida, é pesada, né? E eu acho que isso é importante para quem doa, né? Saber que esse recurso realmente é bem monitorado, para que realmente o objetivo proposto seja alcançado com clareza e com também lisura, né? Em toda a questão de recebimentos e gastos. Eu só quero complementar, porque daí está falando de algo que é bem interessante, assim. O Loriberto fez um estudo ali extremamente pedagógico, né? E eu acho que o coração desse estudo, a Viviane também complementou, o quê? Gente, esse dinheiro vai para projetos sociais. O meu projeto captou recursos lá do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, fez todo esse processo ali de inscrição, que não é um processo fácil, fez um projeto com plano financeiro que vai aplicar X meses, enfim, numa escola, na própria entidade, e cada mês tem que fazer prestação de conta. Né? Os CMDCA de todos os municípios são extremamente rigorosos, ou seja, o meu projeto sobrou 70 centavos, eu tenho que devolver no final. No final eu tenho que devolver 70 centavos. Eu quero ficar para mim. Não existe. Então, assim, houve ali, quando existe essas diligências, acontece de sobrar ou até faltar, aí a entidade tem que arcar, e se sobrou 70 centavos, eu vou devolver. Então, assim, é extremamente sério para nós, enquanto entidade. A gente fica até feliz, porque se tu tá no CMDCA, tu passa toda por uma legalidade, você é fiscalizado. Eu não pego o dinheiro e faço o que eu quero. Não existe isso em projetos financiados, né? Tanto o CMDCA, o CMI, enfim, e outras, tem algumas entidades que já estão captando também, que são mais socioeducativas, que tem os SEMAS, enfim, que todo mês já recebe um valor do contraturno. Acho que o PA também, por ter sede, deve receber. Então, acreditar que esse dinheiro é um dinheiro que vai ser muito bem utilizado e que nós do terceiro setor precisamos dele para fazer projetos de prevenção. Nós, aquele projeto que o Jair sinalizou, o primeiro que a gente fez foi preparação para um trabalho, a gente levou as empresas na escola. Quando que as empresas vão na escola? É importante só assim,
que as pessoas saibam que a cidade, ela tem um olhar, né? Por exemplo, o CMDCA, ele tem um olhar, e quando ele elabora um edital, ele vai justamente direcionar os eixos que deverão ser atendidos, né? Então, no caso desse projeto que Sheila e eu fazemos parte, somos duas entidades das 5 que, né, nós duas fomos contemplados, era um eixo a questão do abuso e da prevenção, fazia parte desse escopo da cidade, né, de atender essa demanda. Então, cada cidade tem as suas demandas, né? Provavelmente no fundo do idoso aconteça a mesma coisa. Então, vai diretamente para necessidades que a cidade está enxergando e que não consegue suprir quando vem apenas, né, 1,28%, né, daquele imposto devido. Assim, né, o que eu percebo, a gente está, como eu disse, quebrando vários gargalos. A gente tem uma dificuldade muito grande naquela fala que ela teve de poder público, né? Nós já fizemos algumas falas quando a gente tem oportunidade, na Câmara de Vereadores, fomos 2 vezes. As pessoas de dentro do próprio Câmara de Vereadores, que tem os funcionários da prefeitura, teria que dar esse início, né? Porque a gente não vê deles, né? Aqui não reclamando, mas a gente tem um repasse muito pequeno do poder público do nosso município, né? Então, assim, de dentro de casa a gente acaba não vendo essa sensibilidade. Talvez falta um pouco mais de entendimento e de sensibilidade mesmo, né? Qual é um dos grandes objetivos, a Sheila até me cobrou essa semana, do poder público usufruir daqueles projetos, porque qual é o objetivo dos projetos do Fundo da Infância? Para que o município adote aquela política como política de município, né? Até aconteceu no nosso município uma situação que a própria a Sheila está fazendo projetos, e a prefeitura acabou buscando uma outra empresa para fazer situação. Mas, assim, é complicado, assim, porque a gente está caminhando ainda. A gente tem uma dificuldade bastante grande de fazer entender isso, né? Também queria falar dentro da situação de abuso, né? Nós, do Conselho da Criança e do Adolescente, montamos um comitê dentro de Indaial, de escuta especializada, né? A gente iniciou o comitê, e hoje o comitê está funcionando para criamos um protocolo de atendimento da criança que sofre algum tipo de violência, né? E estamos bem avançados. Hoje nós estamos com quase 600 pessoas capacitadas nas escolas, com conhecimento para atendimento de escuta especializada, né? Então, contratamos uma empresa agora para dar suporte, para fazer, melhorar esse protocolo, porque a gente achou... Porque, assim, monta um protocolo... no começo, a gente acha que está no papel, está tudo fácil, mas, assim, no momento que a gente vai aplicando, a gente vai vendo que tem que ser feitas algumas alterações, né? E a gente estava encontrando uma situação bastante dificultosa. As pessoas, esses escutadores... ter uma dificuldade de levar adiante, porque acabava ele tendo que botar o seu CPF no boletim de ocorrência, responder, e a gente está trabalhando agora para que, junto com o Ministério Público, junto com a delegacia, junto com a Polícia Militar, porque existem outras formas de fazer essas denúncias sem precisar. É que algumas entidades ali no meio estavam meio que tirando então a gente está criando em conjunto com todas essas entidades que livre essa situação do escutador, né, de ter essa responsabilidade de botar o seu CPF lá no boletim de ocorrência. Então a gente está trabalhando isso, né? Por isso até a gente contratou essa empresa para melhorar esse protocolo de atendimento, porque a gente estava encontrando assim, tínhamos 600 escutadores, mas daqui a pouco, eu não quero mais, entendeu? Então a gente está tentando de alguma forma fazer uma melhoria nessa forma, fazendo um pacto com todas essas entidades que são o Ministério Público, Polícia Militar, Delegacia, para que realmente o escutador tenha uma clareza e ele não se sinta ameaçado até, né? Essa sua fala ela é bem interessante quando menciona das parcerias, né? Muitas vezes, aí falando como cidadão, às vezes a gente espera que alguém faça por nós, né? Cobre ação por parte, a prefeitura tem que fazer, uma secretaria tem que fazer, mas até a nossa mesa, que é tão diversa, né?
com representação. Claro, foi de propósito que a gente trouxe diversas representações aqui para mostrar que, né, cada um, com as suas habilidades e as suas funções, pode estar contribuindo aí para um fortalecimento aqui, no nosso caso especificamente, né, dos fundos, né, a partir de diversas visões, a partir da visão de organizações, a partir da visão de representante do Conselho de Direitos, né, por parte de contadores também, e muito especial também, né, que acaba muitas vezes sendo, né, Temor. o medo, né, o inimigo, né, da Receita. Mas a Receita, eu até quero destacar, assim, agradecer também ao Dr. Eduardo, né, que incentiva também que se façam essas manifestações, né. Mas a Receita, no geral, e no âmbito do Brasil, ela tem feito diversos movimentos, vídeos também, explicativos a respeito disso, né? Isso nos cafés que tem com café contábil, né, com os contadores, normalmente tem as pessoas da Receita Federal. O Edson já esteve em alguns, ou talvez em muitos deles, sempre incentivando e falando aos contadores: a Receita Federal apoia essas doações, apoia essa destinação, porque um benefício está na lei. O benefício foi dado pelo governo federal, não tem nada de errado nisso. E a gente ouve aqui a diferença que isso está fazendo, né? Para quem aplica, né? Uma das funções estratégicas da Receita Federal é estimular o cumprimento voluntário da obrigação tributária, né? Não é a Receita que definiu o que se deve ou não deve. Ela pode participar, claro, da lei, mas é a lei, né? Então todos nós estamos submetidos à lei. E a Receita, como gestora desse processo fiscal, ela estimula o cumprimento voluntário da obrigação. Então, criou uma declaração hoje totalmente digital. Você é da época ainda quando era em papel, depois vem em disquete. Esquece. Nossa. Disquete não gravava. Aí vinha um erro no programa, tinha que prorrogar por 1, 2 meses. Hoje não tem mais necessidade de prorrogação, porque qualquer erro constatado, comunica-se e imediatamente corrige, né? É feito vários testes, né? Homologação, então essa é a função, estimular o cumprimento voluntário da obrigação tributária que todo cidadão tem. Eu sempre digo, nós moramos num condomínio, né? Esse condomínio pode ser condomínio de moradia, nosso bairro, nosso município, nosso estado, nosso país, e nós temos que contribuir, né? De um jeito ou do outro a gente acaba contribuindo para que as benfeitorias venham para a sociedade. Assim, eu só queria fazer até uma colocação que eu acabei esquecendo. E depois o sentimento da empresa, que depois que ela faz a destinação e ela percebe que está sendo feito, aquela abelhinha picou ela para a ação social, né? Ela vai ter um olhar diferenciado para a ação social, porque no momento que ela vê realmente, ela se engaja depois, né? De repente até vai fazer doação fora da declaração, né? Porque dos problemas também ainda de Indaial, né? Nós não temos a nossa lei não permite projeto chancelado. Então a gente também está fazendo uma alteração da lei, né? Para que realmente as entidades possam captar o dinheiro com a empresa, né? Vai ter um percentual que tem que ficar no fundo da infância, mas assim não tem essa possibilidade. Eu digo assim, a gente também está pensando em criar um selo para as empresas, né? Aquelas que são doadoras. Ainda está só em sonho, né? Mas a gente vai tentar até o fim desse mandato ver se a gente consegue, porque acaba sendo um incentivo para a empresa, né? E eu percebo assim, as empresas querem primeiro de tudo prestação de conta, né? E se essa abelhinha picar eles vão se tornar uma empresa social, né? Eles têm muita vontade de fazer um trabalho social e às vezes não sabe como. E no fundo da infância é uma forma de poder estar fazendo essa destinação. Eu trouxe também aí objeto de estudo, né? Algumas abordagens, ganhos que todos têm, na verdade, né? Com relação à destinação, né? Pelo menos 5 ganhos aqui que eu quero listar. E daí eu ouvi também mais uma rodada aí de comentários, né? A opção de decidir para onde vai o recurso, até já foi destacado bem no comecinho, né? O Dr. Edson trouxe essa questão da decisão.
Um segundo aspecto que não há o desembolso, mas o direcionamento. De alguma forma isso vai sair, né? Seja imediato ou parcelado ou em algum momento, né? Já é um valor que já não lhe pertence mais, né? Ele pertence à União, ele é imposto, né? Um terceiro aspecto é a questão da mudança de perspectiva, impacto social de quem é o atendido, quem as organizações atendem lá na ponta, né? Que de certa forma traz para nós, né, enquanto destinadores desse tributo, também uma corresponsabilidade de que isso está acontecendo, né? Quarto aspecto, né, o dinheiro vai circular no município, então vai continuar movimentando a economia, né? E quando a gente volta naqueles números, né, é um valor expressivo que vai ficar girando ali no município. E um quinto que talvez muitas vezes não se fala, mas a Shirley deixou isso também evidenciado na fala dela, tudo tem que ser prestado contas. Se sobrou um pouquinho, tem que devolver. E aí eu vou fazer um link que essa prestação de contas, né, dá para fazer de qualquer jeito ou não, né? Tem que ser tudo rigorosamente comprovado, com documentos que Nota sejam fiscal, né? Não é recibo, não é nada. E aí, Fotos, assim, atas, Relatório, assinaturas. balancete financeiro. E aí o que Que bom, né? e o que pouco se fala muitas vezes, ou se tem trace nessa abordagem, é que uma nota emitida vai gerar novos tributos para a União, para o Estado e para o município. Ou seja, um imposto que vai, no fim das contas, ele vai se multiplicar por um ponto quanto ainda, né? É pela contratação, é pela compra, o pagamento de serviços, contratação de serviços, né? O nosso projeto, ele foi batizado, né, como de mãos dadas, né, porque nós fomos como uma instituição dentro das escolas, trabalhar com famílias e fortalecer os vínculos e tudo mais. E eu acho que tudo isso que nós estamos falando é isso, é esse caminhar de mãos dadas que faz a diferença. Então, quando eu destino o meu imposto, que parece uma coisa tão mecânica, talvez, né? Gera uma guia, paga a guia. A gente parece que só vê números, né? Por trás disso, o doador, o contribuinte, ele pode se ver de mãos dadas com a sociedade que está se movendo em prol de causas necessárias, né? Estamos falando de uma causa aqui, mas há muitas linhas de trabalho. Então, ser parte desse movimento é mais do que pagar um DARF, é mais do que você mover, né, um imposto só. Não, você está fazendo parte de algo e, como bem disse o Loriberto, você pode controlar, você pode participar, você pode ver o que está acontecendo na sua cidade. Isso eu acho que é algo que é transformador nessa questão de tributos em si, né? Trazer ele a pessoalidade, né? E não só a questão tática da coisa, né? É transformá-lo, né? Então, assim, também convidar as pessoas, né, a entenderem que essa prestação de conta fica no site da transparência, né, Jair, em cada município. Então, para você que doou, que você que quer doar, acesse lá, você consegue verificar tudo. Como a gente sinalizou antes, a prestação de conta não é algo fácil, até tu pegar uma expertise, você vai apanhando e nesse momento acontecem as diligências, porque tu tem um balancete financeiro, tu tem um relatório todo mês, tu tem que encaminhar todas as negativas, porque a tua entidade tem que estar com tudo certinho, e mais nota fiscal. Eu posso dar recibo? Não. Tem que ser a nota fiscal, né? E para que as pessoas também acompanhem, né? Aqui a gente está com 2 entidades, mas foram 5, né, Jair? Todas as entidades têm rede social, o projeto está todo lá, enfim, para acompanhar. Nós, da Lacundê, eu trouxe até uns dados que para nós nos deixa bem feliz. Esse projeto de prevenção que a gente atendeu já 5 municípios, só com o projeto de prevenção, a gente atendeu 7 mil pessoas. Só em Dayal, 1.134 pessoas. Estudante, 1.000. 1.000 estudantes de 2 escolas do interior de Dayal, que é a Estrada de Areia e o Varno. Então, assim, atendemos 50 professores com esse projeto, a gente fez 2 formações pedagógicas. 100 pais, os pais irresponsáveis é uma dificuldade de tu fazer chamamento para vir para a escola. Então, são quase 1.200 pessoas afetadas em um único projeto.
É muita gente. Com material didático, uma equipe multidisciplinar, com 10 pessoas trabalhando no projeto. Então, se a gente colocar esses valores, vai dar o quê? R$25 por pessoa? Entende? Para combater o abuso, ou para trabalhar a preparação para um trabalho, ou para trabalhar a saúde mental, que é algo que está explodindo nas escolas. Ontem eu vi uma reportagem sobre o bullying. O menino, enfim, sofreu bullying, não deu conta e deu várias patologias. É um valor caro para a gente trabalhar essas demandas da sociedade? Eu acredito que todos que estão assistindo que não, e principalmente nós que estamos aqui. Por isso que a gente faz esse trabalho incessantemente, a gente não para. É cansativo, a gente esbarra na burocracia, na morosidade de alguns tempo e editais. A gente que trabalha em escola, a gente depende do calendário escolar, então é de fevereiro a novembro que nós conseguimos aplicar a escola, senão fica um percurso parado e, enfim... eu, em particular, acredito que dá uma quebra no projeto. Então, é tudo isso. Mas é um caminhar, a gente tem que sair de algum lugar. Né? A gente tem que projetar que, nossa, daqui a pouquinho nós vamos ter um sistema Indaial, né, Jair? Que a gente bota tudo no sistema. Olha que maravilha. Que não preciso mais entregar. A gente fala tanto de sustentabilidade que não precisa mais entregar papel, gente. Nós temos um polo de TI aqui em Santa Catarina, aqui em Blumenau, gente. Fazer parceria ali com o Centro de Inovação, né, Loriberto? Pegar uma daquelas stand-up. Gente, a gente precisa de um sistema inteligente para que as entidades só cadastrem e nem precisam mais sair de casa. Não, eu, como aplico em outras cidades, já tenho experiência. Ibirama, a gente não entrega papel, é tudo no sistema. Blumenau, prestação de conta, é tudo no sistema, a gente não entrega mais papel. Então, pensar nessas melhorias, e de novo, é que o Loriberto fala muito, né? A gente está lá no núcleo terceiro setor na CIB, é parceria. E a gente entender, por exemplo, nós somos duas entidades, nós não somos um concorrente e a gente está trabalhando a mesma coisa, que é combater o abuso sexual, auxiliar. Eu sempre digo auxiliar, porque combater é uma coisa muito macro e depende, e a gente precisa da rede. Então, para vocês entenderem o quanto é importante esses projetos. E um projeto atender quase 1.200 pessoas é muita coisa. É muita coisa. Não sei se é a última rodada ou tem mais um... Não sei, aí vai depender de vocês, né? Não, assim, até, primeiro de tudo, né, eu queria, em nome do CMDSA, né, também agradecer as outras entidades, né, Corpo Bombeiro de Indaial, Voluntário de Indaial, que também foi contemplado no projeto, o projeto Casa da Amizade, o projeto Alice e o projeto PEAL e o da Alacondé, né? Então, assim, foram parceiro nesse edital que nós atingimos próximo de 10 mil pessoas em Indaial, né? Então, foi um número muito grande, com 150 mil reais, para atingir tantas pessoas assim. Dificilmente o próprio poder público tem condições de fazer com um valor tão pequeno a chegar tão longe, né? Então eu aqui imploro, né, que realmente o poder público tenha essa sensibilidade e venha com a gente fazer essa diferença, né? E o contribuinte pode ter certeza disso, né? Que esse dinheiro repassado ele tem uma fiscalização muito rigorosa, né? Não tem como dizer assim, às vezes as pessoas, mas tem aquele dinheiro lá, né? Mas não é dessa forma, não é se pegar, temos 549 mil, não dá para pegar 100 mil e botar num projeto, né? Tem que ser tudo dentro de edital, tudo certinho, tudo como tem que ser, prestação de conta, não tem como fazer desvio de dinheiro, né, nos projetos do edital do FIA, né? Então, o empresário que quer contribuir pode ter certeza disso. Se uma das dúvidas dele o controle desse dinheiro, tem total possibilidade dele verificar se está tudo certinho, se ele quiser lá tem inspeção de conta, tudo certinho, para não ter nenhum problema de algum desvio desse dinheiro, né? Um conselho muito coeso e não tem como fazer diferente, né? Inclusive é importante, assim, né, Viviane trabalha diretamente com o contribuinte, né? Edson está sempre nos bastidores, mas também tem contato aí com as malhas que chegam, né? Mas ouvir, assim, isso, né, de quem está aqui representando, né, de certa forma o poder público, né, de que é um dinheiro que vai ser controlado, fiscalizado e bem aplicado, né? Isso traz para nós também um alento, né, de que, vamos nessa, vamos continuar fazendo o nosso papel, né? Bom, eu
Aproveito para agradecer também o convite, estar aqui junto com Receita Federal, Conselho, entidades. Loriberto é bastante importante como contadora também. Quando o Loriberto me apresentou, falou do Prêmio Amigo do Leão, né? Que foi através da Associação de Captadores de Recurso, que fizeram lá em 2021, para premiar algumas entidades, né, que desenvolveram esses projetos, o contador que esteve fazendo o trabalho junto aos contribuintes, tinha algumas categorias lá, né, a pessoa que mais doou podia se inscrever nesses projetos, inclusive eu não ia me inscrever. No último dia da inscrição, eu fui solicitada através do Sescom Blumenau, porque eu sempre levo essa palavra dentro dos cursos, troco ideia com os contadores a respeito, então eu venho trabalhando nisso de forma voluntária há bastante tempo. Então eu me inscrevi. E desde a inscrição, eu sempre controlo essas doações através de planilha. Muitos contadores falavam, tá, mas como é que você enviou a documentação? Porque eu vou lá, faço a declaração e beleza, aquela declaração acabou. Eu controlo em planilhas e aviso o meu cliente normalmente 2, 3 dias antes do vencimento dessas guias. Eu coloco uma pessoa à disposição no nosso escritório, aqui está a lista, os nomes, você procura os telefones e lembra que essas guias vencem dia 31 e que não pode falhar, porque você não estará contribuindo se esqueceu. Então, a gente faz esse trabalho de forma voluntária mesmo, para esses recursos chegarem nas entidades. E lá na ocasião, o Mário Mota, inclusive, falou que bom esse prêmio, ele falou, porque há muitos anos atrás, a RBS, se eu não me falha a memória, são as palavras dele, né? Já fazia uma divulgação entre funcionários para que a gente disponibilizasse esses recursos nessa captação de recursos. Eles, inclusive, adiantavam esses valores. Então, eu acho que, assim, o que falta hoje para a gente aumentar a nossa arrecadação, mais do que dobrou em Blumenau. Apesar de ainda não atingirmos nem R$1 milhão, nós dobramos, né? Representamos quase só 4% da possibilidade, praticamente, né? 3 e pouco por cento. Mas já aumentou bastante. Mas eu acho que falta um pouco o serviço aí de formiguinha junto nas empresas, hospitais, empresas grandes, onde você tem grandes contribuintes, divulgar essa parte. E pessoal que está nos ouvindo e que ouvi falar sobre essas doações, essas possibilidades, que quando você for solicitado, entre nessa corrente do bem, gente. Vamos ajudar essas entidades do terceiro setor que, de alguma forma, ou você paga o imposto de qualquer jeito, ou você vai esperar um pouquinho por sua restituição com o dinheiro completo de volta, corrigido. Então, não há o que se perder. É isso que eu deixo, assim, o recado para os contribuintes que estão nos ouvindo. Que legal. Quer complementar alguma coisa? Eu complemento o seguinte, dando uma mensagem ao contribuinte e ao prestador de serviço que faz a declaração. Contribuinte, converse com o seu prestador de serviço, seja contador, seja qualquer outra profissão ou pessoa que faz a sua declaração. Questiona ele se você tem condição de fazer doação, se a sua situação permite. E se permite, quanto e a forma como pode ser. E, por outro lado, também ao contador, ao outro profissional que faz a declaração, converse com o seu cliente, né? Estimule ele a fazer a doação. Né? Mostra a ele que é possível ele decidir aonde ele quer botar até 6% do seu imposto devido. É um poder muito grande que o cidadão tem. É um poder que o presidente, o governador, o prefeito, como chefe do Poder Executivo, que executa o orçamento público, tem. Então, né, nesse momento, você tem esse poder também com esse valor que a legislação permite fazer essa destinação. Que legal. Eu quero aproveitar o gancho que a Viviane trouxe do Prêmio Amigo do Leão. Este ano nós teremos a 2ª edição. Aliás, as inscrições já estão abertas.
o prêmio ele reconhece o engajamento daqueles que contribuem com a arrecadação para os fundos. São 7 categorias. Contador, que inclusive a Viviane foi a vencedora lá do primeiro. Ao vivo é assim, né, gente? Pode acontecer essas coisinhas assim. Contador, que a Viviane ganhou nas 2 categorias, para os 2 fundos, ela foi a vencedora, né? Representando a primeira categoria, e segundo foi uma honra porque é aqui de Blumenau, né? Que trouxe o prêmio para cá. Empresa de pequeno e grande porte, a pessoa física, o doador, pessoa física, a gente chama doador, mas é quem faz a destinação. A organização social também pode participar. Captador de recursos, o município catarinense, aí é um empenho dos conselhos participarem, né? E também aquelas empresas que fazem campanhas de arrecadação, empresas ou movimentos que fazem campanha de arrecadação. Então, todos os critérios, eles estão lá no site, eu vou deixar depois na descrição aqui, Prêmio Amigo do Leão 2024.prosas.com.br. A inscrição vai até 20 de junho, então você tem aí ainda 50 dias pela frente para fazer a inscrição. E o prêmio ele será no final de agosto. Lá em Florianópolis vai ser feito a entrega. A realização deste ano é do Instituto Amigo do Leão, que inclusive eu sou membro do Instituto Amigo do Leão. E nós temos aqui, eu faço menção também dos patrocinadores do Prêmio Amigo, a Engie, a Porto Belo, o Giasse, o Combo, Porto Itapoá, Instituto Rogério Rosa, Instituto GAN, a plataforma Êxitos, a Big Soluções Sociais, a Orplan Solutions e a RTA Conte, Assessoria Contábil. E temos aqui um contingente de apoiadores, né? Entre eles a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a plataforma Prosas, de onde você faz a sua inscrição, o Instituto Filantropia, o Movimento ODS Santa Catarina, a Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, a FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FECAM, Federação dos Consórcios e Municípios Catarinenses, o Conselho Regional de Contabilidade, CRC, a FECONTESC, Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, o nosso SESCOM aqui de Blumenau, o SEDCA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ainda a Mais Elegância. Fica o convite também, né, para quem está nos acompanhando, de participar desse prêmio, que é mais um estímulo, né, para que se façam essas destinações. A Viviane participou, já fica aqui a provocação, né, para participar novamente, né? Ser tricampeão. Vamos lá, né? As regras estão todas lá no site, então é fácil de acessar todo o conteúdo, né? E, gente, a gente está aqui há 1h30 praticamente, né? Quero agradecer, assim, demais, né, por terem topado esse bate-papo. Certamente, né, a gente poderia ficar por horas e horas contando experiências, né, tantas mais, mas eu acho que assim o recado principal de que é possível fazer, né, de que a Receita não vai barrar, né, a sua... Incentiva, né? Incentiva isso. Pelo contrário, né, é um incentivo, né, para que por meio dos conselhos, né, as entidades elas possam receber o recurso e também executar, né, os seus projetos, beneficiando aí, né, em última análise, a própria comunidade. É um dinheiro que a gente tem o poder de deixar aqui localmente para ser executado, né, nos nossos projetos, né. Então, mais uma vez, muito obrigado. E antes de a gente fechar aqui, eu vou deixar um pequeno mimozinho para cada um, pela participação. Obrigada. Não sei se eu ganho 2, hein, Heriberto? Ganho 2? Aí você distribui para alguém. Obrigada, Heriberto.
É que participou, ganha, né? Então, Estou precisando de mais um. opa, legal. Então é isso. E agradecer mais uma vez, né? E lembrar você que está aí nos ouvindo, né? Nos acompanhando até aqui. Na próxima semana, no dia 6 de maio, a gente tem mais uma rodada aí para falar especificamente do fundo, a gestão do fundo, como esse recurso ele chega lá na ponta, né? E a instituição, como ela faz. Aliás, tem o processo, inclusive, dos editais, como os projetos são selecionados, vamos falar de critérios. O dinheiro vai para a instituição, para a execução do projeto e depois a sua prestação de contas. Então, não perca o próximo episódio. Fica o convite para se inscrever aqui no canal, né? Ative o sininho, porque quando a gente colocar lá o lembrete da transmissão, ele vai estar apontando aí para mais um momento nosso aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada pelo convite, valeu. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.